Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu estou melhor do que mereço. Amém? Amados, nós temos a oportunidade e o privilégio de estudarmos a lição de número 3 do nosso segundo trimestre, que está tratando sobre a igreja eleita, redimida no sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O estudo está sendo realizado na carta aos Efésios, como os irmãos já sabem, e a lição de número 3 vai tratar sobre eleição e predestinação, um assunto simples e compreensível, né, desde que a gente analise o que a Bíblia ela nos diz. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 32, para a gente começar a entender melhor o assunto. 1 Coríntios 10 e 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Quando Deus olha do céu à terra, ele vê três povos: os judeus, os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, e a igreja, que é a união do judeu e do gentio na pessoa de Cristo. Em Efésios, capítulo de número 2, fala sobre este assunto. Efésios, capítulo 2, e o verso de número 11 até o versículo de número 18. Olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de vós, no outro tempo, que eres gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão. Os judeus são chamados de circunciso, e eles chamavam os gentios, os que não eram judeus, de incircunciso. É isso que Paulo está falando aqui. Que naquele tempo, versículo 12, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, os gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, irmãos, logo Deus não escolhe indivíduos, uns para a salvação e outros para a condenação, como é ensinado nas doutrinas calvinistas. Há uma briga muito grande entre os calvinistas, entre os arminianos, os seguidores de João Calvino, os seguidores de Jacob Armínio, a respeito deste assunto. Mas como nós vimos aqui em Coríntios, Deus vê três povos: judeus, não judeus e igreja. E em Efésios mostra que a igreja é formada tanto de judeus como de gentios. Desde que ambos estejam em Cristo, é formada a igreja. Então, logo, Deus não escolhe indivíduos, uns para a salvação e outros para a condenação, como é ensinado. Mas sim, ele escolhe um povo, e este povo que é formado em Cristo. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quando Paulo diz nos abençoou, ele está se incluindo, e ele é judeu. E ele está se dirigindo a uma igreja que está em Éfeso, que provavelmente era formada de judeus e também de não-judeus. Então Paulo se inclui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Então este povo que é formado em Cristo, quando um judeu decide aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e um não-judeu também decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, os dois se tornam um em Cristo. Então, e nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção
por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, em Cristo Jesus, como Paulo trata aqui, todas as bênçãos espirituais são concedidas, né, a todos quanto o recebem, como seu Senhor e Salvador. João 1:12. A todos quanto o receberam, Deus deu o direito de se tornarem um filho de Deus. Então, as bênçãos de Deus, como nós já vimos em lições passadas, que eu havia apresentado, como de fato estou apresentando essa, até, né, não vou comentá-la, porque os irmãos sabem que no Templo Central, né, nos sábados, às 19 horas, é transmitido ao vivo, né, pelos nossos irmãos que foram escalados pelo nosso pastor, para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical, né, pela AD Santa Rita PB. Então os irmãos não percam. Eu apenas vou fazer a apresentação dessa lição. Então, como eu estava dizendo, em Cristo todas as bênçãos espirituais elas são concedidas àqueles que o recebem. As bênçãos de Deus é a confirmação da sua vontade. Então, quando Deus abençoa é porque ele se agrada do que está sendo feito. E se Deus ele se agrada em Cristo, porque lá em Mateus 13:17, quando Jesus sai das águas no batismo, uma voz diz: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegra, em aquele que me dá alegrias. Se Deus se alegra em Cristo, então todos que estão em Cristo passam a ser abençoados. E as bênçãos, elas são todas essas que são citadas aqui na Bíblia Sagrada, a qual Paulo, né, eu posso citar algumas que inclusive num vídeo passado eu falei sobre elas, né, todas as bênçãos espirituais, que é o perdão da dívida, né, Colossenses 2, verso 13 e 14, a remissão dos pecados, Romanos 6, 16 ao 18, a liberdade do domínio de Satanás, Colossenses 1 e 13, Efésios 26 e 18, a justificação diante de Deus, Romanos 5, verso 1, a reconciliação com Deus, Romanos 5, verso de número 10 e o versículo de número 11, a aproximação de Deus, Efésios 2, verso 12 e 13, versículo 18 e 19, ele que nos tornou seus filhos, né, amados, Efésios 1 e 5, o livramento da maldição e da ira futura, Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, 1 Tessalonicenses 1, verso 9 e 10, a garantia de consolo em épocas de perseguição ou durante as perseguições, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 5, a garantia da ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14, e a garantia de vida eterna, que é Tito, capítulo 3, verso de número 4 ao versículo de número 7. Então, todas as bênçãos espirituais, elas passam a ser concedidas àquele, seja judeu ou não judeu, que estão em Cristo. Então, é este povo que é formado em Cristo que Deus elegeu. E diz o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já havia determinado, né, de antemão, com antecedência, que todos aqueles que estivessem em Cristo seriam eleitos, escolhidos, né, e seriam abençoados com essas bênçãos espirituais e estariam predestinados a serem seus filhos. Observe o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Agora abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Romanos 8, verso 15. Olha o que diz. Porque não recebeste o espírito de escravidão, ou para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, papai, paizinho, pai querido. Estas expressões, né, nós podemos nos dirigir a Deus por estarmos em Cristo. E por estarmos em Cristo, nós fomos adotados como seus filhos. Veja Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4, o verso 5 e o 6. Olha o que diz.
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Essa expressão não é apenas só citar que nós passamos a ser filhos de Deus, mas o fato de sermos filhos de Deus por adoção, pela pessoa de Cristo, nos torna íntimos de Deus. Com isso, nós obtemos uma intimidade com Deus. Intimidade tamanha que nós passamos, essa intimidade é tão grande, né, como filhos amados, que passamos a ser herdeiros. Dá para imaginar o que é isso? Gálatas, ainda no capítulo 4, verso 7, ele fala sobre isso. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Se você ainda não entendeu, em Romanos 8 e 17, ele ainda fala sobre essa questão de herança. Ele diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso de número 21. Observe o que o texto diz, 3 e 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, é Jesus falando, e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você já leu a Bíblia toda alguma vez, você vai perceber que nem de Gênesis a Apocalipse, em canto nenhum se fala que um anjo, por mais poderoso que seja, se assentará no trono de Deus. Mas eu e você, miseráveis pecadores, que ao reconhecer os nossos pecados e nos arrependendo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos amados de Deus, a tal ponto que vamos herdar, porque somos herdeiros, como nós estamos falando, e nos assentaremos no trono de Deus juntamente com Cristo. Aleluia. Dá para você imaginar isso aqui? Se nenhum anjo, né, está dito na Bíblia Sagrada que se assentaria, aquele que desejou se assentar no trono de Deus saiu de lá, que foi Lúcifer, né? Mas nós temos essa promessa e Paulo ele chega a dizer que Deus nos predestinou, ou seja, determinou com antecedência o destino daqueles que hão de estar em Cristo até o fim. Veja que coisa maravilhosa. Então, quando a Bíblia ela fala sobre eleição e predestinação, não é a forma como alguns entendem ou creem a respeito dela. E quando creem dessa forma, né, que uns foram para a salvação e outros para a condenação, é a forma equivocada. Até mesmo porque, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Há vários textos na Bíblia Sagrada que mostram isso. Segundo os Crônicas 17, verso 7, Deuteronômio 10 e 17, 1 Pedro 1 e 17, Romanos 2 e 11, Colossenses 3 e 25, Jó 34 e 19, Tiago 2 e 9, Atos 10 e 34, todos esses textos, eles falam que Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ler 10 e 34 de Atos. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, como é que ele escolheu um para salvação e outros não? Então é equivocado isso. Um outro ponto interessante é que Deus não é contraditório. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 4, a Bíblia diz em 2 Pedro 3 e 9, a Bíblia diz em João 6 e 39 que Deus não quer que nenhum se perca. Se Deus não quer que nenhum se perca, como é que ele uma hora iria dizer que uns iam ser salvos e outros não? Então é equivocado esse pensamento. Mas aí alguém pode dizer, e Judas? Sim, o que é que tem Judas? Vamos lá para Judas. O texto que geralmente muitos usam é o que está em João 17, versículo de número 12. Quando Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus ainda não foi traído
por Judas, no sentido dele ter ido lá. Jesus não estava no Getsemane ainda, né? Porque no versículo 1 do capítulo 18, assim que Jesus termina de orar, diz o seguinte: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos, e ali ele foi orar. Então, antes, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos. E no versículo 12 ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Em primeiro lugar, filho da perdição, filho das trevas, filho do diabo, filho do inferno, filho da desobediência, filho da ira, filho de Belial, são expressões de qualidades e características de alguém. Então, quando Jesus chama Judas de filho da perdição, está se referindo à característica dele, pelas atitudes dele, pelo comportamento dele, certo? Mas olha o que diz: para que se cumprisse as Escrituras. O cumprimento das Escrituras aqui não era a condenação de Judas, a perdição de Judas, mas sim a traição dele. Olha o que diz em João 13 e 18. Jesus diz o seguinte: e não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está se referindo ao livro do Salmo, Salmo 41 e o versículo 9. Olha o que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, logo quando Jesus diz para que se cumpra as Escrituras, ele está se referindo à traição e não à perdição de Judas. Porque se Judas reconhece o erro que ele fez e se arrepende, Jesus o perdoaria, como ele perdoou Pedro. Pedro o negou por várias vezes. Saiu chorando amargamente, provavelmente reconhecendo o seu erro. E obteve perdão porque ele foi até Jesus, ao chegar próximo dele, ele se rende ali aos pés do Senhor. Judas procurou resolver do seu próprio jeito. Então, quando ele diz aqui que nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, né, que é uma referência à atitude e ao comportamento dele, já que essa expressão ela tem uma expressão semítica, né, que justamente caracteriza o comportamento de alguém e não a condenação dele. E por que o comportamento dele? Ora, em Atos capítulo 1, versículo 25, você vai ver o apóstolo Pedro dizendo que Judas se desviou para que se tome parte, Atos 1 e 25, neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. Se você ler João 6,70, Jesus diz que Judas era um diabo, ou seja, um traidor. João 12, verso 6, você vai ver que a Bíblia diz que Judas era ladrão. 12 e verso 6, que Jesus era ladrão, que Judas era ladrão. Olha aqui que ele diz. Ora, e ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Então Judas não tinha amor ao próximo, certo? Também não tinha amor por Jesus, porque quando ele foi até os fariseus, lá em Mateus 26, verso 14 até o versículo 16, você vai ver que a primeira coisa que Judas faz é dizer: o que vocês me dão em troca para que eu entregue ele? Então Judas vende Jesus. Judas não tem amor ao próximo, era ladrão, ele era um acusador, se desviou. 1 Timóteo 6,10 diz que na cobiça ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram. Judas se desvia porque ele era cobiçoso. Colossenses 3,5 diz que a idolatria, a avareza é idolatria. Então ele era avarento, idólatra, porque só pensava em dinheiro, vendeu Jesus. Jesus não estava mais no coração dele. A prova é tanto que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E por que entrou? Porque Jesus não estava no coração de Judas.
Então, quando a gente analisa tudo isso, Judas recebe este nome, filho da perdição, porque ele se desvia, porque ele sai. Olha, observe o que diz em Marcos 16:16, né? Quando ele diz assim: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. Ou seja, será condenado quem não crê? Quer dizer, e ainda em João 3:18 ainda fala melhor ainda. João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em si mesmo já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito, Filho de Deus. Então, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E agora? Quantas vezes você já pregou o evangelho a um amigo seu, um parente, e ele não aceita? Ele está condenado, porque não crê. É o que a Bíblia fala. Então Judas recebe esse nome, filho da perdição, por conta da característica dele. Ele não quer em nenhum momento se arrepender. A Bíblia é clara em Mateus 24, verso 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E Judas não perseverou, ele se desviou-se. Ele saiu completamente, né, da presença do Senhor. Quando você lê Êxodo capítulo 32, verso 33, Deus diz: aquele que pecar contra mim riscarei do meu livro. Quando você lê em 1 Samuel capítulo 2, verso 27 ao 30, Deus fala ali para Eli, ele diz o seguinte: eu jurei que a casa do teu pai estaria perante mim perpetuamente, mas agora nunca tal aconteça, porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Está lá escrito. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 2, Deus fala para Asa: ouve, Asa, o Senhor é contigo enquanto vós estiveres com ele. Se você o deixar, ele também te deixa. Ezequiel, capítulo 18, esse texto aqui é maravilhoso, versículo de número 20 ao 24. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, fizer o que é certo, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor? Não, desejo que antes se convertam. Mas desviando-se o justo, presta atenção, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Não. De todas as justiças que tiver feito, não haverá memória. Na sua transgressão com que transgrediu o seu pecado, que pecou nele, morrerá. Então veja que a Bíblia é recheada de textos que fala que a pessoa é quem toma a decisão, né? É tão provável que Deus, ele deu livre-arbítrio ao homem e colocou diante do homem dois caminhos. Jeremias 21, e o verso 8 diz: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: eis que tomo os céus e a terra por testemunha contra vós, que coloco diante de vós a maldição e a bênção, a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva bem você e a sua família. Então veja que Deus coloca diante do homem um caminho, e o homem decide qual deles quer trilhar. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, né? Mas a porta estreita, ele fala no versículo 14, é o caminho que conduz à vida. Mas ele diz: entrai. Mas põe diante dos homens as duas opções, não existe meio termo. Então as decisões do ser humano é quem faz com que o homem permaneça na presença de Deus ou não. 1 Coríntios 10 e 12, Paulo ele diz o seguinte: tome cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Efésios 4, verso 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual você está selado para o dia da redenção.
Se nós entristecemos o Espírito sai. Que ele é o selo, né? Ele é a garantia da nossa salvação. A presença do Espírito Santo em nós é quem nos garante que nós estamos salvos. Né? Então, por isso que Paulo diz, não entristeçais. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 11 até o versículo de número 13, olha o que ele diz. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Segunda de Pedro, se você ainda não está convencido que é a atitude do homem que o tira da presença de Deus, e não Deus que escolheu uns para a salvação e outros para a condenação, veja o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, e o verso de número 20, até o versículo 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e se desviou-se dele, do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, lhe sobreveio que um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despejadouro de lama. Então veja que a Bíblia é clara em nos mostrar isso. E se você ainda não está convicto, olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 10 e o 12. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Observe que diz, não creram, não receberam e não tiveram prazer. Aliás, não creram, não receberam e tiveram prazer na iniquidade. Não quiseram dar ouvidos à verdade. Por conta disso, né, a gente vê claramente que foram eles que tomaram essa decisão. Por conta disso é que eles perecerão. Então eu concluo dizendo, né, que Deus não é injusto, Deus é justo. E ele não faz acepção de pessoas, como também ele não é contraditório. Ele não escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Ele escolheu todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes que estão em Cristo são portadores das bênçãos espirituais. E terão, né, e já têm o seu destino já desde a eternidade determinado por Deus, para serem filhos de Deus, herdeiros da promessa, né, reinando com Cristo, assentado no seu trono, né, porque venceram assim como Jesus venceu. E digo mais, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 3 e 11. Né? Vamos ler aqui. Eu apenas citei, mas eu vou ler para que eu possa concluir essa fala. Eis que venho sem demora. Guardemos o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e nos ajude, o Senhor, a chegarmos lá. Que em nenhum momento venhamos a nos desviar do seu caminho. Se você ler, por exemplo, João capítulo 13, né, o versículo 6 ao 8, quando Jesus vai lavar o pé de Pedro ali, Pedro diz, não quero que lave. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Veja que é necessário estar dentro da palavra de Deus, para que venhamos ter parte com o Senhor. Mas se não aceitarmos a sua palavra, não aceitarmos os seus mandamentos, a forma de doutrina a qual a Bíblia nos mostra, nós não temos parte com Deus. Então, Judas se perdeu por conta da sua atitude. As Escrituras se cumpriu no momento em que ele traiu a Jesus. Mas ele poderia ter se arrependido e Jesus o perdoaria.
assim como a gente viu vários textos, e principalmente Ezequiel 18, que a vontade do Senhor é que todo pecador se arrependa. Amém? Que Deus nos ajude, nos guarde e nos conduza nessa caminhada até o fim na presença do Senhor. Não percam o estudo que será transmitido sábado à noite pelo Tempo Central. Amém? Com certeza os nossos irmãos estarão comentando a lição e nos trazendo mais subsídios, mais conhecimentos que nos enriquecerão, né, durante toda essa caminhada. Que Deus abençoe os irmãos e oreis uns pelos outros. Amém?